Botafogo anuncia a demissão de Renato Paiva durante a madrugada. Pois é, o Alvinegro anunciou a demissão de Renato Paiva ainda na madrugada. Não esperaram nem amanhecer o dia. Pegou muita gente de surpresa, muita gente não esperava por essa demissão tão rápida assim. John Textor não gostou nada da maneira que o técnico atuou diante do Palmeiras e parece que alguns jogadores também não gostaram. Vamos falar bastante sobre isso no vídeo de hoje e vamos falar também sobre possibilidades que estão para acontecer agora diante deste cenário. Quem será o novo técnico do Botafogo? O que deve acontecer com o Botafogo? E vamos falar muito sobre essa situação. Vem com a gente, vai deixando seu like. Esse aqui é o Café do Fogão. Café do Fogão. Pois é, galera, para alegria de grande parte da torcida pelas reações que vimos até agora, Renato Paiva foi demitido do Botafogo. O anúncio veio durante a madrugada, cerca ali de 00:30. Não esperaram nem mais de 1 hora do novo dia para demitirem o técnico. O anúncio veio de forma inesperada, visto que o Textor tinha bancado o Renato Paiva até então. Como muitos sabem, John Textor está saindo, tirando um pouco os olhos do Lyon e focando mais no Botafogo. O Lyon anunciou uma nova presidente, né? Agora uma outra personalidade que está acompanhando o time francês, e o John Textor está voltado para o Botafogo diante do insucesso que ele teve lá na França. Então ele colocou algumas pessoas para tomarem conta da França, lá do Lyon, enfim, e voltou sua atenção para o Botafogo. E ele já tomou a sua primeira decisão, que foi a demissão do Renato Paiva. Parece que o estopim foi ali a maneira que o Botafogo teria enfrentado o Palmeiras nas oitavas do Super Mundial de Clubes. O Textor que é muito favorável ao Botafogo Way, né? Aquele estilo de jogo mais para frente, um estilo de jogo característico da Eagle do Botafogo, que seria um jogo mais propositivo, um jogo de troca de passes, uma tentativa ali de realmente encurralar o seu adversário a qualquer momento. O Botafogo perdeu um pouco essa essência, fez algumas variações ali, mas o Botafogo Way sempre esteve no pensamento do John Textor, e é assim que o Botafogo conseguiu jogar muitas partidas, com o Luiz Castro, o Arthur Jorge, enfim, mesmo tendo que deixar de lado em alguns momentos. Contra o PSG é um exemplo claro que isso é necessário, ficar um pouco de lado, né? Não tem como se sair jogando de igual para igual contra o PSG. Vimos isso na eliminação do nosso rival aqui da Gávea ontem contra o Bayern, mas o Botafogo, na maioria das partidas e contra a maioria dos adversários, tinha que se expor um pouco mais, tinha que partir para cima, tinha que tentar mostrar uma superioridade. O Textor sempre gostou desse estilo de jogo e sempre procurou um técnico que explorasse esse Botafogo Way. Esse técnico não foi o Renato Paiva, que jogou de maneira covarde contra o Palmeiras, né? E vinha já sendo muito contestado pela torcida. O Textor pediu uma reunião com o grupo dos jogadores, né? Com toda a comissão, logo depois da derrota para o Palmeiras. E nessa reunião ele deixou bem claro ali que não ficou nada satisfeito com a situação do estilo de jogo que o Botafogo adotou para enfrentar o Palmeiras nas oitavas. Ele realmente falou que não gostou do que viu e acredita que o Botafogo poderia ter entregado mais. Muitos jogadores concordaram com o norte-americano. Olha só, muitos jogadores concordaram com o norte-americano e parece ali que nem todos aprovavam a maneira que o Paiva estava levando o estilo de jogo, né? O próprio Savarino, não falando que o Savarino fez alguma coisa ou não queria que o Paiva, ou não queria mais o Paiva à frente, não falando nada disso, até porque não sabemos, mas o próprio Savarino parecia estar sim incomodado com a questão de, por exemplo, não ser utilizado centralizado, que é por onde ele gosta de jogar, e ficar sendo utilizado sempre pelas pontas. Então, os jogadores, parece que nem todos, né? Muitos jogadores estavam ali insatisfeitos com o treinador, e o Textor notou isso claramente, além, é claro, da torcida também fazer uma pressão muito grande. Então, isso tudo culminou na decisão da demissão do Renato Paiva. Nós não estávamos esperando isso, porque muita gente estava vendo o Textor bancar
o Paiva, apesar de tudo. E, cara, independente de ter sido eliminado, ter jogado de maneira covarde, os resultados em si não estavam resultados catastróficos. O Paiva estava ali tendo resultados até aceitáveis. Por isso que eu falei, eu tenho medo dele continuar, porque ele consegue vencer um jogo bem no Newton Santos, depois ele vai e perde outro jogo, depois ele vai e consegue vencer o outro jogo. Então ele está sempre naquele aproveitamento mediano, né? Indo e vindo. Então eu achava que o Texas, ainda mais focado no Lyon esse ano, não conseguiria, não olharia com carinho para essa necessidade do Botafogo ter um técnico de um calibre um pouco maior. Mas ele olhou e talvez a eliminação para o Palmeiras acabou sendo um ponto positivo para o Botafogo, porque se não fosse a maneira que o Paiva enfrentou o Palmeiras e essa eliminação, talvez ele não sairia. Aí o Texton se atentaria que a mudança era urgente. Então agora o Botafogo vai para o mercado, busca um treinador que se impõe, que tem um esquema de jogo do Botafogo Way, que deixa o Botafogo sempre em vantagem diante de seus adversários, que parta para cima, né? Um estilo de jogo que o Textor gosta, que o Textor visa, vai ser esse o treinador que o Botafogo está focado, e junto com ele o Botafogo continua buscando um ponta-direita, um jogador incisivo que possa fazer a diferença, né? Coisa que o Arthur, apesar de estar jogando bem, não é esse cara ainda, né? Então o Botafogo busca sim esse jogador que faça a diferença. Dinheiro o Botafogo tem para isso. E agora com o Textor mais perto, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo que vamos ter ali um cara que toma as decisões, né? Um cara que toma as decisões e que pode fazer as mudanças necessárias. Falando que o Botafogo tem o dinheiro, o Lucas Perry está podendo ser vendido aí para um clube da Arábia Saudita por um valor milionário. E grande parte desse valor pode vir para o Botafogo, tá? O Botafogo pode lucrar, inclusive, aí cerca de 40 milhões de reais com essa negociação do jogador. Então, assim, dinheiro o Botafogo tem. Não é falta de dinheiro que vai fazer o Botafogo deixar de contratar alguém. Então, que o Botafogo busque esse ponta diferenciado, que o Botafogo consiga achar um treinador que faça esse time jogar mais, porque a gente sabia que apesar das falhas que tivemos no elenco, apesar das faltas de opções que tivemos no elenco, era muito possível o Botafogo conseguir jogar mais do que estava jogando. A gente sabia que tinha muito problema do técnico, ainda bem que o técnico conseguiu fazer essa leitura, e agora é torcer para acertar no treinador e buscar aí um ponta que já faria uma diferença muito bacana para o Glorioso. Cara, e lembrando vocês aqui sobre a Dalebol, bolas licenciadas oficiais do Botafogo. Compre a sua, cupomzinho presente para vocês de 10% de desconto. Então vai lá no site, bote o cupom FOGÃO10, só escanear esse QR Code que você consegue garantir a sua bola oficial do Botafogo. Bom, acho que é isso, galera. Vamos esperar, torcer o Botafogo acertar na escolha do técnico, torcer para o cara chegar e fazer um trabalho rápido no Botafogo, afinal de contas já estava tendo na porta aí Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né? E torcer para o Botafogo acertar os poucos ajustes que faltam no elenco para ficarmos aí com um segundo semestre satisfatório, tá bom? Vai deixando aí sua opinião sobre o que você acha disso, sobre o que você achou dessa atitude do Textor. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o assunto e se você concorda, né? Tem gente que discorda, tem gente que achou que deveria ficar agora, que já estava até agora com Paiva, enfim. Se você concorda e que técnico você buscaria no mercado. Vamos continuar monitorando para saber quais são os nomes que o Botafogo está atrás e vamos continuar monitorando também para saber de reforços. Que o Botafogo consiga buscar mais alguns jogadores. Um ponta é certo que ele vai trazer, mas eu acho que o Botafogo deu muito mole em algumas contratações. O Wendel, por exemplo, também não chegou. Então, cara, talvez seria interessante o Botafogo dar uma olhada com carinho mais no meio-campo ali também. Então, vamos continuar de olho sobre essas possíveis negociações. Valeu? Tamo junto. Deixa aqui seus comentários, garanta sua Dalebol e eu volto muito em breve. Meio-dia tem live. Tamo junto.